Boa noite, eu sou o Vili, sou um filho amado de Deus. E essa é a maior razão de eu estar aqui hoje à noite, porque por sermos filhos e filhas amados e amadas do Senhor, isso é o suficiente para a gente iniciar qualquer recomeço na história da nossa vida. Isso nos basta. E é muito bom estar mais um ano aqui celebrando, agradeço muito o convite da Roseni, para a gente repartir ideias que dizem respeito à nossa espiritualidade e também à nossa saúde mental, em busca de transformação. E eu não ia falar isso, mas enquanto a Roseni chamava aqui as cidades, eu lembro de uma história de transformação. Eu não sei se eu já contei ela aqui na IBAB, mas vou contar de novo. Porque foram falando o nome das cidades aqui, eu não sei qual que é a cidade mais do interior aqui representada hoje à noite. Alguém tem coragem de falar? Oi? É o quê de Goiás? Cidade de Goiás. É pequenininha. Mas a cidade chama Cidade de Goiás? Tá bom, então a história que eu vou contar é da cidade de Goiás. Tudo bem? Um casal já de idosos, nunca tinham visto um prédio, nenhuma cidade tão grande, resolveram vir para São Paulo, para o congresso do Celebrando. Vieram para São Paulo, trouxeram junto com eles o netinho na bagagem, mas eles queriam muito ver um prédio, porque na cidade de Goiás, na época, não tinha prédio. Hoje é lotado de prédio lá, mas não! Pô, eu queria dar uma moral para a cidade de Goiás, mas não. Então tá, desde então não tem prédio na cidade de Goiás. E eles chegaram aqui em São Paulo e pediram para o taxista, leva a gente num lugar que a gente quer ver os maiores prédios de São Paulo. O taxista levou eles lá para Paulista. E eles começaram a olhar os prédios e pensaram como é que pode morar tanta gente assim, uma em cima da outra, que bagunça. E eles já estavam aqui, pediram para o porteiro para entrar no prédio para ver como é que era por dentro. E o interior tem essas coincidências. O porteiro era da onde? Cidade de Goiás, porque o interior ele se encontra. A cidade tem 1.000 habitantes, mas eles se encontram por aí. Claro que pode. Ele entrou no prédio e a senhora foi ver os jardins, encantada com as plantas tão lindas. E o senhor era aquele senhorzinho engenhoso do interior. Ele foi fuçar e de repente ele viu uma salinha bem pequenininha, com um espelho e um monte de botão na parede. E ele falou, para que serve uma sala tão pequenininha que nem um galinheiro a gente faz aqui dentro? E enquanto ele olhava, passou por ele uma senhora bem mais velhinha com ele, de bengalinha. Ela entrou naquela salinha, apertou um botão, a porta fechou e a salinha sumiu junto com aquela senhora. Falou, vou sair daqui enquanto ver o que aconteceu com aquela senhora. Deu 1 minuto depois, saiu uma menina novinha. Aí ele cutucou o neto e falou, vai buscar tua avó para a gente dar uma volta nesse negócio aqui. Porque a gente quer mudar de vida, não quer não? A gente quer restauração, a gente quer mudança. E a gente gostaria de ter uma salinha que a gente aperta o botão, sobe e volta e está tudo novo. Isso não existe, apesar de propostas parecidas estarem sendo vendidas por aí. Existe cura? Existe. Mas não é com 1 ou 2 passos, é uma caminhada. E a espiritualidade cristã não é a espiritualidade de 2 ou 3 passos. Porque Jesus não nos convidou para 2 ou 3 passos, Ele nos convidou para uma estrada. Porque Jesus não é um passo, Jesus é um caminho. E a gente precisa se sentir desafiado e convidado para entrar nesse caminho. Você veio aqui para esse encontro, para esse congresso, trazendo uma mochila. Mochilas literais dentro dela, da tua bolsa, tem um tablet, um computador, perfume, batom, caneta e tudo mais. Mas você trouxe aqui hoje à noite também uma mochila da qual eu não posso ver. Assim como você não pode ver a minha. Mas se nós conversarmos por alguns minutos, eu vou começar a entender essa tua mochila. Que ela diz respeito aos conteúdos que você acumulou durante a vida e você anda com essa mochila por aí. Nessa mochila nós carregamos os nossos traumas,
os nossos conteúdos familiares, os nossos conteúdos políticos, doutrinas religiosas, alegrias, frustrações, elas estão aqui. Eu levo a minha mochila por onde eu vou, querendo ou não. E essa mochila, ela carrega a nossa subjetividade, quer dizer, é a maneira como eu, enquanto indivíduo, eu reajo ao mundo que me rodeia. Essa mochila é como que uma lente que me ajuda, ou às vezes atrapalha, na interpretação dos fatos da vida. Porque existem diversas situações que elas são comuns a todos nós, mas as nossas reações não são. Por quê? Porque os conteúdos da nossa mochila vão dizer como que é a minha reação, porque a minha criação foi diferente da tua, e aquilo que para você é um problema, para mim não é, e vice-versa. Tem gente que tem medo de cachorro, e tem gente que não pode ver um doguinho na rua que já vai passar a mão nele. Uau, o que é? Por que um tem medo e outro não? Tem gente que não se importa com a barata, e tem gente que sobe na cadeira por causa da barata. Tem gente que não pode mais ver uma igreja, e tem gente que está dentro de uma igreja num feriado. O que é isso? É a nossa construção, as nossas experiências, elas vão determinando as nossas reações e as relações nossas com o mundo que nos rodeia. A gente pode chamar isso de significante e significado. Vou te dar um exemplo bem comum. O que é uma maçã? O significado? Uma fruta. Vamos descrever a maçã? Pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser maçã gala, maçã Fuji ou outras. Então a gente entra num acordo aqui que maçã é uma fruta, ok? Ela significa uma fruta. Agora, o que é a maçã para você? Talvez para muitos aqui a maçã é a falta. Por quê? Porque quando você era criança, a maçã era uma fruta muito cara, a sua família não tinha condições de comprar maçã, então a maçã representa para você o quê? Escassez, falta, desejo não realizado. Por quê? Porque os meus amigos podiam comer maçã e eu não, porque minha família não tinha dinheiro para maçã. Troque maçã por qualquer outra coisa. Ou você vai dizer, não, no meu caso foi o contrário, na minha geração teve uma hiper safra de maçã e tinha maçã em tudo. Minha mãe colocava maçã no arroz, maçã no lanche, a uva passa no arroz, né? A grande discussão da uva passa no arroz. Entende? O que é a maçã para você, o que é a igreja para você, e o que é a palavra recomeço para você? Porque cada pessoa aqui, ou poderíamos dividir por grupos, vai ter uma relação com a questão do recomeço, e na tarefa que foi dada a mim aqui, o recomeço emocional. Recomeçar para você pode ser uma coisa extremamente cansativo. Por quê? Porque você está no teu 100º recomeço. E talvez você veio aqui exatamente para a última chance que eu dou para os meus recomeços. Porque a tua relação e a tua experiência com o conceito de recomeçar, ela está cansada. Você talvez esteja cansado de você mesmo, de toda vez falar que vai recomeçar e dias depois você desiste daquilo. Ou seja, a tua relação, ela está tensa com a questão ou com o conceito do recomeço. Ou não, alguém vai falar, eu estou muito animado e muito animada porque eu estou de fato, passei por um período tão complicado da vida, tanta turbulência, tanto problema, e a ideia de saber que eu posso recomeçar, ela me anima de uma maneira absurda. Então a relação do recomeço, da maçã, a igreja, o emprego, casamento, tudo está preso às minhas experiências do passado. Enquanto eu estou falando, essa mochila que você trouxe já está fazendo algumas conexões, concordando com algumas coisas que eu falo, discordando de outras, porque assim é a vida. As nossas experiências, elas vão atravessando, os nossos conteúdos vão atravessando as nossas experiências, e para isso a gente precisa tomar algumas atitudes, exatamente para a gente não impedir os nossos recomeços, porque a vida sem recomeço, ela é inviável. O que seria das nossas vidas e da história de cada pessoa aqui, se não houvesse a possibilidade de recomeçar?
E ele é fácil? Não, é extremamente complicado, até porque tem o RE. Começar é mais fácil do que recomeçar. Porque se eu vou recomeçar, quer dizer que já tem uma história de frustração atrás. Porque se não houvesse, eu não precisaria recomeçar. Então tudo aquilo que tem um RE dá um trabalhinho um pouco maior para a gente. É mais fácil eu começar, porque é meio que do zero aqui. E recomeçar, eu vou ter que lidar com as coisas lá de trás e não necessariamente eu quero lidar. Pois vale muito a pena o esforço de recomeçar, porque às vezes a vida não dá opções boas para a gente. Ou eu fico no lugar onde eu estou, que dá trabalho. Ou eu tento recomeçar. Mas Vili, isso também dá trabalho. Então nessa lógica você pensa o seguinte: o que pode produzir novidade de vida para amanhã? Você quer gastar energia emocional para amanhã viver a mesma coisa de hoje? Ou você quer gastar energia emocional para amanhã você ter pelo menos aquele frio na barriga de acho que alguma coisa nova pode acontecer com a minha vida? E eu entendo que Jesus fez isso por onde ele passou e nas conversas com que ele teve. E essas conversas elas chegam até nós hoje, e eu quero convidar você para a gente ler uma delas em João capítulo 4, uma história bastante conhecida da Bíblia, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou ler aqui para vocês João 4 a partir do versículo 3. Assim Jesus deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você nem tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Nós temos a história de uma mulher traumatizada, por N razões, inclusive porque nesse mundo, sendo mulher e samaritana, ela é desconsiderada. Por isso que ela se assusta com a abordagem de Jesus. É um encontro diferente, é uma conversa inclusive um tanto estranha. Em algum momento parece até conversa de doido, com todo respeito. Porque as perguntas são meio desencontradas, ele fala de uma coisa, ela responde de outra, e uma hora você fala: será que eles estão falando a mesma língua? O que vai dar no final dessa história? E ela tem uma resistência, e a gente vê a resistência dela, e num primeiro momento dá vontade de a gente falar: calma, é Jesus. Porque a gente sabe o fim da história, ela não sabe. O que ela tem diante dela? Um homem. O que significa um homem para ela? Lembra da maçã? O homem aqui representa o quê? O abuso, o machismo, o preconceito. Quantos abusos, quantas humilhações, quantas coisas pesadas que ela já teve que lidar na vida. E aí de repente chega um homem e faz um pedido para ela, e é claro que ela se defende.
Porque o histórico dela convida a uma defesa. E às vezes eu me defender não significa que eu sou arrogante, às vezes me defender significa que eu tenho autoestima. Eu me proteger de algumas pessoas e de alguns ambientes não faz de mim uma pessoa arrogante, faz de mim uma pessoa que se cuida. Ou seja, ainda existe um quê de autoestima no coração dela, porque ela está se defendendo. As situações lá do passado estão grudadas nela, ela sabe do que um homem é capaz, e a desconfiança dela está totalmente justificada e totalmente ok. E Jesus insiste, porque Jesus tem essa mania de insistir com pessoas que precisam de cura. Porque Jesus tem esse prazer em estender a mão para as pessoas que estão se arrastando pela vida. Isso é típico de Jesus. E que bom que isso é típico de Jesus, porque a história não é mais de uma mulher samaritana, é de um vile brasileiro paulistano, diz respeito a mim. Porque vira e mexe eu me encontro com sede por aí, com os meus traumas, lidando com os meus medos e com as minhas dores, e de uma maneira inesperada, inexplicável, em lugares até estranhos, eu posso escutar ele dizendo: hoje eu quero ter um papo com você, porque eu quero restaurar a tua vida para você recomeçar. Então ele começa um assunto pedindo água mesmo, H2O. E de repente ele está falando de vida eterna. E aí ele começa a falar de vida eterna, ela fala: mas você tem corda? Porque o poço é fundo, como é que você vai tirar esse raio dessa vida eterna daí de baixo? Ela quer a água viva, ela só não sabe o que é. Pô, você está me falando um negócio tão legal que eu quero. E ela acha que é imediato. Que ela vai apertar o botão, vai subir o elevador, e quando ela voltar, pô, eu quero, do jeito que você está falando, eu vou resolver minha vida hoje aqui nesse poço. É uma conversa que ela é estranha, ela começa estranha, tem uma mulher que está com resistência, ela está desconfiada, e tem um Jesus amoroso, sábio, tentando lidar com os traumas dela. E ela começa então a mostrar algum desejo e alguma confiança nele. E aí então nessa conversa nós temos duas, ou pelo menos duas, dicas para a gente iniciar os nossos processos de recomeços emocionais. E o primeiro deles é que para recomeçar você precisa colocar seus argumentos no chão. Você pode viver algo novo, mas você não vai viver sem a sua participação, e você não vai viver usando os seus velhos argumentos. Você pode recomeçar, mas isso não vai acontecer sem um compromisso radical teu com você mesmo. Porque a gente tem uma mania de valorizar os nossos compromissos com os outros, e a gente não valoriza os nossos compromissos pessoais. A gente precisa muito aprender a nos despir dos nossos velhos argumentos, porque nós temos um apego à coisa antiga, como se tudo que é antigo fosse certo. A gente tem uma mania, é uma paixão doutrinária, dogmática. Quem vai na igreja faz tempo, a classe Cordeirinhos de Cristo. Quem foi da classe Cordeirinhos de Cristo? Não precisa levantar não, é muito constrangedor. E a gente fica tratando tudo aquilo que é antigo como aquilo que é correto. Não, não necessariamente. Assim como eu não tenho que jogar tudo que é antigo fora, claro que não. Mas eu preciso aprender a questionar as coisas para pensar: olha, não é porque isso aqui está sendo repetido muitas vezes que está correto. E não é porque uma ideia que está sendo dita toda hora se torna verdade. Não, a mentira pode continuar sendo repetida de geração através de geração. Sabe por que a gente tem uma trava em questionar os nossos argumentos? Porque a gente tem uma certa preguiça, ou um medo, ou um preconceito de lidar com tudo aquilo que é novo, porque aquilo que é velho a gente já está acostumado. A gente precisa sair da nossa zona de segurança teórica. O que é isso? É um lugar onde a gente explica tudo.
Ah, por que você está vivendo assim? Ah, é por causa disso, 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 daquilo. E aquilo lá? Ah, por causa disso, disso, daquilo outro. A gente tem resposta pronta, e resposta pronta é um perigo. A gente se acostuma com certas respostas e a gente não percebe que algumas respostas, alguns conceitos, eles são âncoras. Você conhece a ambiguidade da âncora? A âncora é aquilo que estabiliza um barco, ok? Mas é também aquilo que impede o barco de navegar. Existem conceitos que eles são âncoras na nossa vida, mas a gente tem que pensar o seguinte: é uma âncora que me estabiliza, ou é uma âncora que não me deixa navegar e conhecer outras partes do oceano? Não, esse meu conceito doutrinário, ele é âncora. Ah, tá bom. Agora você precisa definir se é bom ou ruim. Porque ele ser âncora pode significar as duas coisas. E algumas ideias a gente repete, a gente não sabe nem direito o que a gente está repetindo. A gente só repete. Sem pensar direito por que a gente está falando aquilo que a gente está falando. Somos papagaios doutrinários, papagaios ideológicos. A gente entra num marasmo e a gente reclama do marasmo e fala assim: não, mas eu quero viver algo novo. Então, para viver algo novo, você vai ter que fazer coisa nova. Porque é atribuído ao Einstein a frase: insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados distintos. Então, você quer viver algo novo, você precisa fazer algo novo, porque se você não fizer algo novo, nunca vai ter algo novo. Porque quando a gente quer, a gente arranja qualquer desculpa. E quando a gente não quer, todo argumento é impotente. Se você não estiver disposto ou disposta a escutar o que você está escutando aqui no Congresso do Celebrando, os argumentos são todos impotentes, principalmente se você tiver com as suas defesas todas levantadas. Ah, Vili, então você está dizendo que eu tenho que aceitar tudo que você está dizendo aqui hoje à noite? De jeito nenhum. Claro que não. Escute tudo e critique tudo e retenha o que é bom. Mas coloque os seus argumentos no chão, para que a sua mochila e os preconceitos que estão na sua mochila não sejam agentes bloqueadores dos teus recomeços, porque você está apegado a alguma coisa que está te destruindo. Então ela não quer conversa? Ela não quer. Qual que é o medo dela? São muitos. Você lembra quando você era criança? Vocês lembram ou não dá mais para lembrar? Lembro, né? Que ninguém respondeu. Eu lembro, né? Aí eu ia até dizer assim, agora, Freud explica, né? Eu ia dizer assim, minha mãe mandava uma mensagem no WhatsApp. Não tinha nem celular quando eu era criança, imagina o WhatsApp, né? Mas é aquela mensagem que você recebia do teu pai, da tua mãe, do quem te criou, assim: hoje à noite a gente vai conversar. Putz, sério? Não, quando a gente tem culpa no cartório, a gente não quer conversar com ninguém. Quando a gente tem questões para resolver no nosso mundo interno, a gente não quer conversar com ninguém. Quantas pessoas já não iniciaram processos psicoterapêuticos, nas mais diversas terapias, e na hora que a gente tira o pai, tira a mãe, tira a família, e fala: olha, a terapia não diz respeito aos teus pais não, ela diz respeito a você. Você vai ter que se mexer. Aí para a terapia. Por quê? Porque agora é com você. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Quem faz isso é quem não veio. Ninguém nunca aqui parou a terapia por causa disso. Não, é que quando chega aquela hora de, essa conversa agora você vai ter que ter com você mesma, com você mesmo. Aí a gente foge da conversa. A gente até acha bom ter algumas coisas pesadas na mochila, que a gente tem uma bela desculpa, que é o quê? Eu não posso falar disso, porque eu tenho uma questão aqui muito pesada. Pois essa questão pesada é que você tem que mexer, senão não tem recomeço. São as conversas difíceis que a gente tem que ter com os outros e que a gente tem com a gente também. E se eu não encarar essas conversas difíceis, o meu recomeço não vai ter nunca. E eu vou estar sempre fazendo uma atualização do passado. E não tem nada mais chato do que ficar vivendo a mesma coisa que eu vivi ontem e que ontem eu estava reclamando e o amanhã se torna nada mais do que uma repetição chata do dia chato que foi hoje.
E Jesus aos poucos vai tirando a mulher daquele lugar de defesa, dos argumentos de sempre, e que no caso dela são verdadeiros. Mas o fato deles serem verdadeiros não quer dizer que eles têm que ficar ali ainda sustentando os traumas dela. Não é que eu sou uma mulher samaritana, é verdade, é sofrido, mas você não pode deixar essa tua condição roubar a vida de você. Você vai ter que agora se levantar e construir a tua vida sendo mulher e sendo samaritana. Porque inclusive essas duas condições, elas não vão mudar. E você não pode colocar toda a esperança da tua vida, olha, a hora que eu deixar de... Não, você não vai deixar de, isso aí é o que você é. E Jesus convida ela então a começar a falar dela mesma. Porque ficar falando mal dos outros é fácil e não conta para ninguém não, mas é bom demais, fala a verdade. Não, sério. Eu nem devia falar isso, que eu já vou embora. Falar, o Vili foi lá celebrando e falar que falar mal dos outros é bom. Não, dá uma sensaçãozinha de alívio. Você ter alguém para culpar. Inclusive, às vezes a gente fica culpando pessoas pela nossa condição, pessoas que inclusive já foram embora da nossa vida, e elas estão felizes longe da gente. E você está ainda falando assim, por que eu não recomecei minha vida? Ah, é porque o meu ex ou minha ex, então, é ex, ele foi embora. E está feliz da vida lá, vivendo a vida com outra pessoa, e você está aí, renascendo essas coisas dentro de você. A psicanalista Maria Rita Kell, ela diz que o ressentimento não é um sentimento que não passa. O ressentimento é um sentimento ruim que a gente alimenta. E é horrível essas explicações, porque coloca a gente na cena. Porque a gente gosta de falar do sentimento como se ele tivesse vontade própria. Ah, esse sentimento não vai embora. Não, aquele não vai embora. Eu não estou deixando ele embora, porque eu dou comida, ele fica, né? Ele gosta. Porque aquilo que eu alimento fica. Aquilo que eu fico nutrindo dentro de mim, é óbvio que vai ficar e que vai crescer. E Jesus então começa a colocar um basta, falar, olha querido, nós vamos parar de falar disso aqui, porque senão a tua vida vai ser para sempre uma repetição disso aqui, e aí não tem novidade, não tem recomeço, é sempre a mesma coisa. Ou seja, eu preciso colocar meus argumentos no chão, e eu preciso mergulhar na minha própria história. E aí aqui talvez a gente esteja num ponto bastante difícil, porque eu sei que tem muita gente aqui talvez vivendo inclusive um momento muito dolorido, e eu tiro as sandálias dos meus pés para entrar no solo sagrado que é o teu coração, para falar das tuas dores, mas você precisa começar a falar delas. Você precisa aprender a mergulhar em si mesma, em si mesmo, porque senão você vai ficar encontrando distrações em outras coisas, e a vida dá distrações. E a questão é que problema não tratado e não elaborado é problema adubado. Já viu aquela frase? Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus. Essa frase ela não quer dizer absolutamente nada, é de uma espiritualidade irresponsável que só aumenta a tua ferida. Porque inclusive se você olhar para Deus, Ele vai falar, escuta, vamos olhar para dentro de você que você está precisando muito. É a coragem de orar o Salmo 139 com Davi, dizendo, Senhor, sonda o meu coração e me ajuda a identificar esses caminhos estranhos, tortos, que estão roubando de mim vida eterna. Então Jesus, Ele encerra de alguma maneira, até porque nós não temos toda a conversa deles dois, o assunto de gênero, o assunto de nacionalidade, e começa a falar da interioridade. Porque eles poderiam lá ficar falando de problema político do país, poderiam. E tem hora que a gente tem que discutir isso, mas não toda hora. Tem hora que a gente tem que ficar falando dos problemas econômicos do Brasil, sim. E tem hora que não. Vou te dar um exemplo bem prático. Você está com a vida financeira assim, toda complicada, toda bagunçada. E aí você começa a colocar a culpa sempre para lá, sempre deslocando.
que o momento econômico é ruim. Jesus, é que o mundo está num caos financeiro muito grande. Aí Jesus ia dizer, é verdade. Mas vem cá, me traz a fatura do teu cartão de crédito aqui. Aí você fala, pô, Jesus, está de brincadeira, meu. Vamos falar da alta do dólar, da taxa Selic, do Copom. Não, Jesus vai falar, não, isso aí está certo, isso é uma confusão mesmo. Mas eu queria dar uma olhada nas tuas futilidades que estão lá no teu cartão. Porque é aí que você vai mudar de vida. Porque se você for ficar esperando o dólar cair para você arrumar a tua vida financeira, não depende de você, ou seja, você está deslocando a tua possibilidade de cura para alguma coisa que você nem acesso tem. E Jesus então aterriza e coloca o pé de todo mundo no chão e diz assim, olha, tomara que a economia do mundo melhore, mas enquanto isso não aconteça, abra a tua mente para a expansão da tua consciência, se converta e mude o seu comportamento financeiro. Porque senão não tem economia no mundo que resolva o teu problema. Porque não tem recomeço sem autocrítica e sem autoestima. E eu gosto muito de falar, quero explicar rapidamente sobre isso, que autocrítica e autoestima são duas coisas que a gente precisa deixar sempre de mãos dadas. Sabe por quê? Porque muita autoestima, sem autocrítica, você fica insuportável. E muita autocrítica sem autoestima, você fica insuportável. Porque só autoestima eu fico me achando demais. E só autocrítica eu fico me detonando demais. Então eu tenho que ter as duas coisas. Eu vou trabalhar a minha autoestima, mas também a minha autocrítica, porque eu quero valorizar o que eu tenho de bom, mas eu também quero trabalhar aquilo que em mim está ruim. Então a gente precisa mergulhar na nossa própria história para identificar as coisas que estão aqui dentro, impedindo os meus recomeços, talvez sejam os meus argumentos, talvez sejam os meus traumas, talvez seja o meu histórico familiar, talvez seja um pai que me abandonou, talvez foi a mãe que morreu, é um fato, eu estou falando de coisas possíveis a todos nós. E isso é uma dor, mas isso não precisa impedir a sua vida de continuar e de continuar de cabeça erguida, sabendo que Deus é por você. Então a gente chega num ponto da conversa que para mim é o mais importante hoje à noite, que é aquilo, né? Me dá uma água, como é que você me pede água? Pô, se você soubesse quem está falando, eu ia te dar água viva. Pô, você tem balde para pegar essa água? E aí a conversa fala, perdemos, né? Perdemos a conversa. E aí num determinado momento ela diz, Senhor, eu quero essa água. Aí com a resposta de Jesus, vá chamar seu marido. Sério? Que é isso mesmo? Qual a ligação de uma coisa com a outra? E num primeiro momento não tem ligação nenhuma. E num segundo momento a gente vê a genialidade de Jesus, que a ligação é toda. Vai chamar seu marido e volta aqui. Porque a água que eu tenho que te dar, ela é para resolver esse teu problema aí, que a tua sexualidade é uma bagunça. Chama teu marido lá para a gente conversar. Ela olha para Jesus e diz, eu não tenho marido. E o que ele diz? Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ou seja, qual é o princípio número 0 para a gente recomeçar? A verdade. Porque o que nos liberta é a verdade. Porque o que coloca a nossa vida num processo de cura e de renovação é quando a gente lida com as nossas verdades, por mais doloridas que elas sejam, por mais complexas, feias que elas sejam. O que pode startar um processo de nova vida em mim é o fato de que eu estou falando a verdade. A questão é que a gente tem que saber para quem que a gente fala a verdade. Porque
Não sei hoje, mas por um tempo tinha gente achando que rede social era lugar de você expor as suas verdades. Não é. O Facebook não é um bom divã para você falar das suas dores. Não é. Autoestima. Para quem que eu entrego as chaves do meu coração? Não, mas é que eu gosto de falar tudo assim para todo mundo, porque eu sou muito sincera. Não, isso não é sinceridade. O nome disso é outra coisa que eu não vou falar aqui por educação. Não, eu sou a mesma pessoa o tempo todo. Está errado. Ninguém é a mesma pessoa o tempo todo. Nem pode. Vou falar outra coisa aqui que eu não devia. Talvez nem vou ser convidado mais. Vocês já ouviram falar de mentira social? Que ela é importante, sabia, né? Aí, ó, agora eu vou falar que mentira é importante. Falar, meu pai da mentira, quem que é? Você já foi comer na casa de alguém, a comida estava ruim pra caramba. Aí a pessoa falou, quer mais? Ai, não, obrigado, estou satisfeito, estava uma delícia. Mentiu. Ou quando chegam para você e falam, oi, tudo bem? Você fala o quê? Tudo? Mentiu, bando de mentiroso aqui hoje, Roseni. Não, é a nossa mentirinha social, por quê? Porque eu não vou ficar contando para todo mundo, ô Vili, tudo bem? Pô, não, você tem 2 horas? É óbvio que eu vou falar tudo, claro que é tudo. Tá, tudo bem, tchau. Por quê? Porque eu não vou falar das entranhas da minha existência para você, até porque seria maldade com você, porque o teu dia vai ficar ruim. Não, eu tenho que escolher bem para quem que eu falo as minhas verdades. E claro que eu estou brincando aqui com a história da mentira, mas eu tenho que tomar muito cuidado para quem que eu entrego essas coisas que estão aqui dentro, que são tão doloridas. Mas eu preciso falar. Porque Jung diz assim, aquilo que você resiste, persiste. E a Clarice Lispector fala assim, eu perdi muito tempo até aprender que não se guarda as palavras. Ou você as fala, ou as escreve, ou elas te sufocam. Ou a gente começa a falar das nossas verdades, ou por elas nós seremos sufocados. E agora a resistência dela está no chão. Olha como é bom quando a gente fala com a pessoa certa. No começo ela não queria nem dar um copo de água, e no final da conversa o que ela está dizendo? A verdade. Por quê? Porque colocou a dor no lugar certo, e quando a gente coloca no lugar certo, a gente tem restauração e recomeço. É a verdade. É óbvio que tudo que eu estou falando para você aqui hoje à noite, e eu já estou encerrando, eu só estou arranhando a superfície de coisas tão complexas das nossas vidas. Mas é porque eu acredito muito, muito, muito na possibilidade da gente refazer a nossa vida. Aí você pode dizer assim, mas Vili, é que você não sabe o tamanho da encrenca que eu me enfiei. É verdade, eu não sei. E tem uma segunda verdade, é que eu posso fazer muito pouco por você. Mas tem uma terceira verdade, é que eu conheço um homem que pode mudar a história da tua vida. O que a gente tem que fazer? Colocar os nossos argumentos no chão, mergulhar dentro da nossa própria história e começar a falar das nossas verdades. Porque se você quiser, você vai poder sublimar. Sublimar é você tornar sublime uma coisa que é muito dolorida, muito dolorosa. Funciona e é necessário em alguns momentos da nossa vida. Mas por toda a vida não. Talvez você vá entrar num processo de negação da realidade. Também acho que é super importante. Negação da realidade é um mecanismo de defesa que a gente precisa disso. Então a questão não é se você vai ou não negar a realidade. Isso a gente faz sempre. A questão é que eu não posso passar a vida negando a realidade. Uma hora eu tenho que colocar no chão os meus argumentos, as minhas negações, as minhas sublimações e entrar em contato com aquilo que de fato está me ferindo, me machucando, para eu poder lidar com as minhas verdades, para eu trocar coisas dentro de mim. Porque o nosso coração é talvez um espaço pequeno,
Imagina que você vai fazer uma viagem longa, mas você pode levar uma mala muito pequena. Você não pode derrubar o guarda-roupa todo dentro da mala. Não, a mala é pequena. Você vai ter que escolher com muito critério o que levar na viagem, porque a mala é pequena. Somos nós, seres humanos, nessa experiência. A mala é pequena, o nosso coração. E a gente tem que pensar muito bem o que nós estamos levando na viagem. Eu posso levar ressentimento, eu posso levar amargura. E a minha vida ser uma enfadonha repetição de coisas tristes. Mas vira e mexe, Deus nos coloca diante de oportunidades como essa, para a gente revisitar a mochila, tirar aquilo que não presta lá de dentro, ou iniciar um processo de purificação, e começar aquilo que é bonito, que é agradável, e que coloca a nossa vida num lugar mais bonito, e cada vez mais perto de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida grandemente.